Que a paz e o amor de Jesus possa estar entre nós hoje e sempre. É um grande prazer estarmos aqui novamente nesta casa, essa casa amiga, que temos um carinho muito grande, onde iniciamos nossos trabalhos. Nossa irmã disse que eu era jovem, eu sou jovem ainda. Só que jovem há mais tempo, né? E graças a Deus, né, a gente tem um carinho muito grande porque aprendemos muita coisa aqui. Temos ótimas lembranças, temos um carinho. Nossa irmã falou que realmente, né, muitos já retornaram à pátria espiritual. Ousaria lembrar de alguns, nossa irmã Auxiliadora, nossa irmã Nilda, nosso irmão Fausto, e tantos outros que passaram, que foram daqueles pioneiros, daqueles que fundaram a casa e que trouxeram para nós essa realidade hoje, né? E que vai além das paredes. Porque o carinho que a gente tem pelo Jefa não é pelas paredes, não é a construção, mas sim pelos laços de afeto que nos estimulam a ser pessoas melhores. Isso é que é o verdadeiro tesouro que uma casa espírita constrói. É aquele ensinamento seguro que fortalece as amizades, que fortalece o desejo de nos melhorarmos. E o Jefa tem isso. Muitos já partiram para o mundo espiritual, retornaram, outros saíram para morar em outros lugares, como é meu caso, e assim essa semente ela vai se espalhando. Vão nascendo outros agrupamentos com a mesma tocada, a mesma preocupação de fidelidade a Kardec e a Jesus, e isso é muito importante. E por isso a gente gostaria de parabenizar de todo o coração essa casa muito querida. 39 anos, gente, é muito chão, é muito trabalho, é muita preocupação. Quem está à frente da casa espírita, só quem está à frente da casa espírita sabe das dificuldades. Porque não é fácil a gente acolher pessoas as mais variadas, com suas dificuldades, muitos com suas ideias pessoais, querendo muitas vezes modificar o trabalho, querendo muitas vezes modificar até a própria doutrina. Outro dia, deixa eu fazer vocês não conhecem a pessoa, eu posso falar. Estavam na nossa casa, um rapaz começou a frequentar, e depois de umas tantas reuniões, ele disse, olha, eu estou adorando participar aqui desta casa. Os trabalhos são muito bons, é fraternidade, os ensinos são muito bonitos. Só tem uma coisinha que eu não gosto muito. Se vocês pudessem mudar, eu acho que ficaria muito bom, é tirar esse assunto de reencarnação. Meu Deus do céu. Aí eu expliquei bem direitinho para ele que não podia, que era um fundamento básico, né? E ele se chateou e foi embora. Né? Paciência, né? Porque a gente não pode ir mudando ao nosso bel prazer, querendo adaptar a doutrina conforme os nossos desejos pessoais. Não é assim que funciona. Tem que ter o respeito. Tirou a doutrina, né? Cai, todo o edifício cai. Justiça divina, evolução do espírito, toda é baseada na reencarnação, né? Pois bem, mas foi um fato interessante. E a gente ficou meio pasmo na hora, né? Com a proposta era ousada. Não, tira esse assunto, né? É só tirar, esse assunto fica perfeito. Muito bem. Então, a gente parabeniza esta casa. Bom, o tema que nos foi dado foi a luz do Consolador. Ele é bastante abrangente, porque a luz do Consolador está falando sobre essa iluminação que vem do alto, que é o Espiritismo. Porque o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, a gente sabe muito bem. Que veio relembrar os seus ensinamentos, mas também trouxe a chave para o entendimento de muitas coisas que ficaram despercebidas, né? Não tínhamos ainda maturidade para compreender. Jesus sabia muito bem disso. A esse respeito, vale a pena a gente retornar à parábola do semeador, porque a parábola do semeador, todos conhecem muito bem, que ela é muito famosa, e no Evangelho de Marcos, ela é a primeira que é narrada. Eu gosto muito do Evangelho de Marcos. E ela é narrada e é a primeira também, talvez a única, que Jesus conta a parábola, mas também ele explica a parábola. E é curioso isso, porque essa parábola ela fala dos terrenos, né, onde a semente é lançada, que representa a nossa adesão ou não ao convite que é feito, né, que vem do mais alto. A essa luz que vem do mais alto, a gente aceita refleti-la, acolher em nossa vida e refleti-la, que basicamente é isso, acolher a semente, permitir que ela dê frutos, que ela seja acolhida em nossos corações e dê frutos. Basicamente é isso aí. Mas tem outras mensagens que estão ali trazidas para nós, duas explicações muito importantes. A primeira é por que Jesus falava por parábolas. Ele explica ali por quê. Porque é um respeito, né, à capacidade de assimilação das pessoas. Por isso que ele falava em parábolas. Nem todo mundo estava preparado para receber um alimento mais assim, robusto. Precisava de algo que fosse mais aberto, que atendesse, mas que ele não penetrasse por uma imaturidade ainda nos meandros, nas sutilezas do ensinamento. E a outra mensagem outra explicação que ele nos dá como devemos interpretar as demais parábolas.
Ele mesmo dá a dica ali para a gente, de que a gente deve olhar as parábolas como um recado para o mundo interior. É lógico que a gente olha ela, acrescenta ela no seu contexto mais literal, tudo bem, mas o espírito, a sua profundidade está um recado que é dado para o espírito que é imortal. Algo que acontece dentro da gente. Muito bem. Então, o nosso tema, A Luz do Consolador, é baseado numa obra belíssima da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, que é uma médium brasileira extraordinária, a maioria deve conhecer. O principal livro dela, na minha opinião, é Memórias de um Suicida, que é um clássico, né? E ela demorou... Isso é interessante isso, porque eu falo mal dos outros, né? Meu Deus do céu, não tem jeito para mim, não. Teve uma pessoa lá no centro, começou na mediúnica, aí na primeira reunião, que psicografou uma mensagem, a primeira mensagem psicografou. Quando terminou, a gente leu, a mensagem era boa, não era ruim a mensagem, uma mensagem boa. Aí ele queria publicar. Eu digo, é a primeira mensagem. Memória de um Suicida demorou mais de uma década para ser publicado. Por N motivos, ela conta essa história. Então, o médium que quer trabalhar, aquele que quer se envolver com o trabalho espírita, tem que ter paciência, ele tem que ter cuidado, porque não é sair publicando. Porque tiver um monte de publicação que tem na internet que são rasas, que não acrescentam muita coisa. E algumas até adulteram o ensinamento espírita. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tem que ter critério. E o médium bem intencionado, ele vai ouvir a crítica do o mais experiente, vai dizer, olha, sua mensagem é boa, mas é uma mensagem, vamos deixar, foi uma mensagem de incentivo aqui para a gente, é um treinamento. O próprio Chico, a grande maioria das mensagens que ele psicografou no início do seu mediunato, Emmanuel mandou ele descartar, porque era só treinamento. Então é importante ter essa consciência. Consciência também, porque é muito natural, a gente, quando começa, descobre a doutrina, a gente se empolga, é maravilhoso, a gente quer também fazer palestra. Isso é natural e bom, mas a gente tem que ter o cuidado para a gente se preparar para fazer a divulgação da doutrina. A esse respeito, há uma mensagem, há um livro muito interessante, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, um livro antigo, que é Entre Irmãos de Outras Terras. Eles fizeram uma viagem de divulgação do Espiritismo pela Europa, pelos Estados Unidos, e por onde eles passavam, eles recebiam mensagens de espíritos diversos. E Chico estavam na França em 1965, eu não tinha nem nascido ainda. Está vendo que eu sou novo? Eu disse que eu sou jovem. Eu não tinha nascido em 65 ainda. E aí, uma mensagem de Humberto de Campos, o espírito que é irmão X, né? Então, Humberto de Campos narrou uma história que ele havia ouvido no mundo espiritual de um personagem do cristianismo primitivo, que não é muito conhecido, é Samuel de Cirene. Mas, segundo ele, é um espírito muito elevado. E esse espírito, Samuel de Cirene, conta uma história para ele que é muito interessante e tem a ver com a divulgação da doutrina espírita e os cuidados que a gente tem que ter com ela. A história é a seguinte, que lá no início, no cristianismo primitivo, Jesus já havia partido e começaram a se fundar algumas igrejas, não é? Especialmente pelo trabalho notável de Paulo de Tarso. E houve uma grande peste, uma peste assim, terrível, na região da Capadócia, onde fica hoje em dia a Síria, se não me engano. A Turquia. E nessa peste muita gente morreu. Muita gente perdeu seus negócios, suas plantações, houve muita doença, né, na peste, e muito sofrimento. E estavam muita dificuldade naquela região. Os cristãos que trabalhavam na igreja de Antioquia, que ficava mais abaixo ali, onde hoje é a Síria, exatamente, eles souberam dessa grande calamidade, se condoeram e resolveram ajudar. Fizeram uma grande campanha de arrecadação e, pasmem, eles encheram 6 navios de mantimentos, de toda sorte, para levar para aqueles irmãos sofridos lá da Capadócia. E conta Humberto de Campos que o navio zarpou, saiu do rio, um porto ficava no rio, lá em Antioquia, e partiu para o Mediterrâneo. Foram para o norte e foram felizes, porque iriam ajudar aqueles irmãos tão sofredores lá na Capadócia. Um trabalho realmente de amor, dedicação. Mas no meio do caminho, gente, aconteceu o imprevisto. O tempo fechou. E narra Humberto de Campos que ficou tão escuro que parecia que as nuvens eram de carvão. E era tão escuro que não dava mais para saber se era de dia ou de noite. E ficaram ali navegando, mas sem conseguir vislumbrar, por exemplo, o pôr do sol. Quando estavam se aproximando, eis que os 6 navios bateram em pedras
E os 6 navios naufragaram. Os 6 inteiros. Não sobrou nenhum. Por que naufragaram? Porque as pessoas responsáveis por acender o farol, que ficava na ilha, lá perto onde eles estavam, esqueceram de acender o farol para alertar os navegantes. E por conta disso, aqueles 6 navios vieram a naufragar. E explica Humberto de Campos, a história é meio trágica, né? Você esperar um final feliz, mas não teve, não. Mas ele aproveita esse caso trágico, que ficou esquecido na história, né, do cristianismo, mas para alertar de que muitas vezes, se nós nos esquecermos de acender a luz, a maioria das pessoas que estiverem ali por perto virão a naufragar. Porque é essa luz desse farol que vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades da vida e seguirmos firmes, apesar de todas as nossas limitações e dificuldades. E ele acrescenta, Humberto de Campos, vocês estão estudando Kardec. Kardec nos ensina muito sabiamente, fora da caridade não há salvação. Mas eu ousaria acrescentar, diz Humberto de Campos, sem luz não há caminho. Sem luz não há caminho. Então essa história, que me parece muito propícia para associar com a luz do Consolador, nos mostra a importância do trabalho espírita, a importância da casa espírita, onde ela está fincada, ela é um farol que ilumina para que as pessoas possam suportar as inúmeras dificuldades que o caminho oferece. As ondas, as tempestades, todos nós passamos por isso. Então é muito importante que a gente se dedique ao trabalho de orientação. Nossa irmã falava muito bem, né? Que a casa espírita, a preocupação não é curar os corpos. Jesus já nos ensinou isso. O mais importante é iluminar, é ajudar, orientar, instruir, ajudar as pessoas, desde a criança até o idoso, não é isso? Que é o propósito do Jefa. Porque essa luz aí é que vai ajudar a pessoa a se melhorar e passar bem pela vida. Nesse sentido, nunca devemos nos esquecer que o objetivo da doutrina espírita, está lá na conclusão do Livro dos Espíritos, é contribuir para o progresso moral da humanidade, ajudar as pessoas a se tornarem homens e mulheres de bem. O objetivo é esse. O objetivo não é convencer os outros que existe espírito, não é convencer sobre a reencarnação, não. Apresenta esses conceitos que são sua base, mas no sentido, com o objetivo de ajudar a pessoa a se tornar uma pessoa melhor. É esse o objetivo da doutrina. Então, toda vez que nós fizermos qualquer tipo de divulgação, a gente deve ter em mente isso, que a minha fala, a minha mensagem, ela deve estar carregada desse propósito, de ajudar os outros a se tornarem melhor. Se eu não fizer isso, eu estou dissociado do objetivo da doutrina. E, para alcançar esse objetivo, a doutrina nos apresenta um modelo, o padrão moral que é Jesus. A moral que o Espiritismo nos apresenta é a de Jesus, não é novidade. Só que nos apresenta com maior profundidade. A gente consegue compreender melhor. Então a gente precisa realmente estudar, conhecer a doutrina. E aí, no livro A Luz do Consolador, de Ivone Pereira, tem um capítulo que a gente destacou, que é Convite ao Estudo. Que ela nos conclama, especialmente para aqueles que estão começando e que querem fazer o trabalho de divulgação, acender a luz do farol, não é? Para que os outros possam encontrar um caminho seguro. É muito nobre isso, mas a gente tem que se preparar. E ela conta um caso muito interessante. Que uma vez ela foi visitar um centro espírita. E ao chegar lá, o palestrante falou que o motivo de Jesus ter sido... Olha bem o ensinamento. É inacreditável. É inacreditável. Eu, quando li isso, eu fiquei... O motivo de Jesus ter sido crucificado é porque ele era a reencarnação de Moisés e cometeu alguns erros como Moisés e tinha esse débito perante a justiça divina e pagou com a crucificação. E, gente, a gente sabe que não é nada disso, né? Porque o Espiritismo nos explica fartamente que Jesus é um espírito crístico, é um espírito puro do mais alto grau, que quando a Terra já foi formada, ele já era um Cristo. Então não tem esse... Porque nos dizem os espíritos superiores, né? Que o espírito que atinge a condição de um Cristo, ele é infalível. Até lá não, né? Nós somos bastante falíveis, mas chegou à condição de um Cristo, como Jesus, é infalível. Não comete mais, não vai falir na sua missão mais. Não tem essa coisa de ele ter que... A crucificação dele foi o resultado natural da nossa maldade, nossa ignorância, e ele permitiu, de certa forma, para poder atender à vontade de Deus, porque era necessário. Porque certamente ele tinha poderes para se esquivar de alguma forma. Também tem que ter o cuidado, porque eu tenho ouvido alguns palestrantes falar que Jesus quis experimentar a dor humana. Por isso que ele
Eu acredito que não seja isso, não. Pela experiência que ele já tem, ele já vivenciou tudo que a gente vivencia, ele já conhece. Né? Nada é novidade para Jesus, porque Jesus, segundo Ivone Pereira, a evolução de Jesus se perde na noite dos tempos. Então Jesus é um espírito iluminado há muito tempo. Mas ele passou, ele não foi criado já perfeito. Ele foi criado, assim como nós, um dia, há muito tempo atrás, simples e ignorante. Só que ele fez o trabalho do seu progresso moral. Nesse sentido, é importante para a gente entender a parábola da tentação de Jesus. Que muita gente fica... Como é que pode? Qual é um ser que pode tentar Jesus? Mas ali é símbolo, gente. Não é uma... A gente não pode interpretar o pé da letra. Ali está falando de todo... Que Jesus traz uma proposta nova, né? Para a gente, como a gente reagir diante das tentações. É uma proposta nova que ele traz. Porque até então ninguém havia apresentado isso. Jesus nos apresenta muitas coisas novas que ficaram incompreendidas. Uma das principais é a questão de Deus. Jesus nos apresenta Deus como um pai. Eu vi algumas pesquisas dizendo que, em aramaico, o termo que Jesus usava era Abba, com 2 Bs. E dizem que Abba, traduzindo, não é apenas pai, é tipo papaizinho. Se fosse aqui no Nordeste, ia ser painho, eu acho. E qual é? Ah, que besteira, não é besteira, não. Porque quando eu trato Deus com esse carinho, com essa intimidade, eu estou querendo mostrar para todo mundo que Deus é íntimo de cada um de nós. Deus é diferente. É um pai diferente, é um pai amoroso. Né? E com o qual a gente pode conversar, a gente não precisa temer Deus. Não precisa ter medo de Deus. Porque Deus é amoroso, ele quer muito bem a gente. Então são essas coisas que a gente deve se lembrar. É preciso muito cuidado, porque não tenho visto algumas propostas, né, de que o Espiritismo não precisa de Jesus. Eu acho lamentável, porque por tudo que a gente estuda, a gente vê que não existe Espiritismo, conforme Kardec nos trouxe, e os espíritos, a falange do Espírito de Verdade, não existe o Espiritismo sem Jesus. Né? Certamente isso, muitas vezes, é algum ranço do passado. Às vezes a pessoa, em outras encarnações, teve algum problema com o cristianismo dos homens, né, que perseguiu muito. Mas não foi Jesus. Foi a má interpretação nossa mesmo, que feriu, que mutilou. E as pessoas trazem esse ranço. Chega hoje e não quer ter Jesus ali como um norte. A gente entende. Mas isso não pode ser... Eu não sou obrigado a gostar. Ninguém é obrigado a nada. Mas não é respeitoso eu querer adulterar o ensinamento dos Espíritos. Porque eles deixam claro para a gente que Jesus é o nosso guia e modelo. O mais perfeito ser que já pisou aqui na Terra. Pois bem, então ela, Ivone Pereira, nos traz esses entendimentos. E Jesus nos traz, já naquela época, uma forma diferente de olhar para Deus. E o Espiritismo reforça isso, viu, gente? Então a gente queria falar hoje de um jeito de estudar, como Ivone está propondo, que não basta a gente se apropriar do conhecimento. A gente precisa se apropriar da informação espírita, sim. Mas a gente precisa também se esforçar para, na hora de divulgar, a gente ser fiel àquilo que a gente tem que entender e, ao divulgar, ser fiel àquilo que foi entendido, sem deturpação. Mas, ao mesmo tempo, a gente se esforçar no dia a dia para que aqueles conceitos, aquela luz que vem do mais alto, ela ilumine a nossa vida, no dia a dia. Não faz sentido o conhecimento pelo conhecimento. A gente tem que conhecer para poder que isso faça efeito na nossa vida, no dia a dia. É sobre isso um pouco que a gente vai falar hoje. Então, quando a gente vai no Livro dos Espíritos, questão número 1, que é Deus? Dizem os Espíritos. Todo mundo conhece. Quem diz para mim aí? Vai. Todo mundo sabe, né? É o quê? Não entendi nada, mas é porque ele... Inteligência o quê? De todas as coisas, né? E daí? E daí? Que a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. Porque a gente tem que se perguntar essas coisas. Qual é a consequência disso? O que isso interfere na minha vida? Porque eu tenho que pensar assim. Tá? A gente tem que analisar, tem que refletir e se perguntar essas perguntas difíceis. E daí que ele é a inteligência suprema? Tem muitas consequências, vou falar algumas. Se ele é a inteligência suprema e ele é a causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo que existe no micro e no macrocosmo foi ele que criou. E para criar tudo isso, ele usou a sua inteligência, que é a maior que possa existir, a mais perfeita, e não há ninguém em todo o universo que tenha uma inteligência, um pensamento, que possa emitir um pensamento mais inteligente que o dele. Tá certo?
Mas, então, qual é a consequência disso? Não faz sentido eu ficar me digladiando com Deus com as coisas que eu não concordo na vida. Conheço muitas pessoas que, mesmo espíritas, às vezes se digladiam, porque eu não aceito que tenha que haver a dor para a gente se emendar. Por que Deus coloca a dor na nossa vida? Gente, é a inteligência suprema. Ele é muito mais inteligente do que nós. Por isso ele criou suas leis e essas leis se aplicam. Não é? Não, tem pessoas que... Não faz sentido... Tem pessoas que se digladiam a vida toda se debatendo contra Deus e não faz sentido e é contraproducente, porque a gente está negando a nossa própria essência. E não vai mudar as coisas. Eu posso não concordar, mas isso não vai mudar. Deus não vai mudar as leis dele criadas por conta da nossa vontade. Então, o melhor é eu aprender a viver em consonância com as suas leis. Mas a gente não fique triste, né, porque parece ser meio frio isso. Né? Eu tenho que aceitar tudo porque ele é maior de todas as inteligências. Porque na questão número 13 do Livro dos Espíritos, Kardec elenca o que seria, o que ele sugere como alguns daqueles atributos que Deus deveria ter. Né? Porque o que se diz é o seguinte: a gente não sabe tudo o que Deus é, mas a gente sabe aquilo que ele não pode deixar de ser. Então, ali, aqueles atributos são interessantes. Eu vou ler até um trechinho aqui. Porque Kardec pergunta assim, olha: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Então, os espíritos que não, a ideia completa não, mas que é uma boa relação de atributos. E eu gostaria de destacar aqui o último atributo que ele fala aqui, que é Deus é soberanamente justo e bom. Então, veja, gente, além dele ser a inteligência mais perfeita, ou seja, Deus não erra. Deus não erra nunca, porque sua inteligência é perfeita. Não faz o menor sentido eu imaginar que ele possa ter criado um ser criou para ser perfeito um anjo que decaiu e vai ficar eternamente debatendo com ele. Não faz sentido nenhum, porque seria um erro de fabricação. Concorda? Deus não erra nunca. Todos foram criados simples e ignorantes e todos têm o mesmo destino, que vai ser chegar à perfeição moral um dia. Todos, sem exceção. Mas aquele político, vai. Aquela minha sogra, vai. Minha sogra é ótima, viu? Eu almocei com ela hoje. Eu gosto muito da minha sogra. Vem, dona sogra. E Márcia está aí. Se eu falar mal de minha sogra, depois eu apanho. Muito bem. Então, gente, tudo que Deus faz é bom e justo. Então, a sua bondade é justa. E a sua justiça é misericordiosa. Então não importa qual é o sofrimento que eu estou enfrentando. Não importa. Ah, mas eu sou o maior sofredor de toda a terra. Não importa. Esse sofrimento ele é justo e conta com a misericórdia de Deus. Ah, mas eu cometi o erro mais grave que existe. Eu sou a pior das pessoas. Não importa. Deus vai olhar para você e para mim com a mesma bondade, com a mesma justiça. É óbvio que toda vez que a gente erra, a gente tem que assumir as consequências de nossos erros. E o Espiritismo nos ajuda nisso, no Céu e Inferno, na obra Céu e Inferno. A gente vai encontrar lá no Código Penal da Vida Futura, Kardec nos fala, lá com o apoio dos Espíritos, que existem 3 elementos que são capazes de apagar qualquer erro que a gente tenha cometido e as consequências dele. E esses 3 elementos são, quem lembra? Arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento, expiação e reparação. Então, é preciso que em algum momento eu me dê conta de que estou fazendo a coisa errada para tentar mudar de caminho. A propósito, eu ouvi uma palestra esses dias de Haroldo Dutra, ele falou uma coisa interessante, que o termo arrependimento lá no hebraico, ele não é simplesmente você se condoer de que fez uma coisa errada, ficar triste, não é isso não. É além disso você voltar para o caminho reto. É muito interessante isso. Arrepender-se não é só ficar chorando. Né? Não. É preciso também que a gente volte para o caminho reto. É muito interessante essa colocação. A expiação é aquele contato com as consequências do nosso erro. Né? A gente vai, muitas vezes, sofrer, não exatamente, não precisa ser igual, né? Ser exatamente a mesma coisa, mas algo que me ajude a nunca mais cometer aquele tipo de erro. Se eu tive o hábito, né, tive algum momento que errei e tirei a vida de alguém, que vai acontecer alguma coisa, alguma expiação, para eu sentir que não devo mais fazer aquilo. E, por fim, a reparação, não é? Porque a reparação ela é necessária para a gente
Por exemplo, se eu matei alguém, eu posso até sofrer as consequências daquilo, mas eu preciso reparar o mal que foi feito. Aquela pessoa que eu matei, como ela ficou? E a família dela? Eu vou ter que... É por isso que muitas vezes a gente recebe no lar aqueles filhos que, desde novinho, é uma dificuldade para a gente... Não gosta muito da gente, chora, não quer o nosso braço. Muitas vezes é algum inimigo do passado que volta para a gente reparar o mal que foi feito. Porque não existe a menor possibilidade de qualquer de um de nós de passar a eternidade como inimigos. Por quê? Porque Deus, que é nosso Pai, ele nunca, em hipótese alguma, ele desiste de nenhum de nós. E ele vai nos levar para o caminho do bem. E em algum momento, ele tem os mecanismos para fazer isso. E às vezes, esse mecanismo, pela nossa rebeldia, nossa insistência, precisam ser dolorosos. E aí a gente vai se emendando. Pois bem, então é necessário tudo isso, né? Mas, então, Deus tendo todas essas características, especialmente essa de ser soberanamente justo e bom, a gente vê com acerto, como Jesus falava para a gente, né? De que Deus era um pai muito próximo de nós, que a gente deve buscar a ele. Porque ele nunca, em hipótese alguma, vai desistir da gente. Ele nunca, em hipótese alguma, esquece da gente. Porque eu já ouvi muito isso, eu acho que Deus esqueceu de mim. Não, Deus nunca. E nem um segundo, nem um milésimo de segundo ele esquece da gente. Ele nos acompanha o tempo todo. Porque, é lógico, Deus não é um velhinho barbado, todo mundo já sabe disso, né? É algo muito, talvez até, vamos dizer assim, incompreensível para a gente ainda. Mas ele está sempre ao nosso lado, né? Só que muitas vezes nós somos daqueles rebeldes que se afastam dele. Deliberadamente, muitas vezes. Mas então, em muitas passagens de Jesus, ele nos fala dessa relação nossa com Deus. Ele nos faz um convite para que a gente se modifique. E nesse sentido, é preciso ter muito cuidado, porque às vezes quando se apresenta Jesus, é uma técnica, isso é uma coisa pensada por algumas mentes que são mais poderosas e infelizmente ainda voltadas para o mal. Quando eu apresento Jesus como um homem muito comum, né, eu quero instigar nos outros aquele olhar de que, olha, ele é como você, então você não precisa se preocupar. Ele também, ele multiplicava o vinho, bebia, gostava de beber, ele entrar num lugar, batia, quebrou tudo lá na igreja, lá no templo. Então são argumentos que se faz para a pessoa achar que os seus defeitos são naturais, corroborados pelo comportamento do próprio Jesus. Então, a intenção última é que a pessoa não progrida. Mas também quando eu coloco ele como um ser divino, como o próprio Deus, eu também afasto. Porque a pessoa, olha, ele conseguiu, mas ele é o próprio Deus. Eu não vou ter condição de fazer. Aí a pessoa fica estacionada. É preciso ter muito cuidado com isso, né? Jesus é filho de Deus, mas é um ser muito, muito evoluído. Estamos muito distantes, sim. Mas tudo o que ele fez para inspirar o nosso comportamento aqui na Terra. E nos traz um convite de modificação para que a gente, um dia, entre na casa do Pai. A esse respeito, a parábola do filho pródigo, vamos conversar um pouquinho sobre ela, mas trazendo um outro olhar, não do filho pródigo, mas do pai amoroso que sempre dá oportunidade a seus filhos. Mas é preciso entender o contexto em que essa parábola foi contada. Porque a gente lê só um trecho, aí não consegue entender, né? Então precisa ver lá o que chama de perícope, né? Todo aquele capítulo ali, mas aquele trecho de um capítulo, para a gente entender melhor. Então o que aconteceu é que Jesus contou 3 parábolas, e não apenas uma. Ele contou a parábola da dracma perdida. A parábola, primeiro a da ovelha perdida, depois a da dracma perdida e, por fim, a do filho pródigo. E qual era o contexto? Jesus estava num local e tinha muita gente lá, e eis que se aproximaram até ele muitos pecadores e publicanos. E se aproximaram para ouvi-lo. É interessante isso, né? Veja por que é interessante. Porque os fariseus que estavam ali presentes, fariseus e escribas, que eram os religiosos da época, eles começaram a criticar, falando para os apóstolos, criticando que, olha, esse homem aí, ele come com pessoas, com pecadores, com publicanos. Eu pergunto a vocês, esse come aí, eles estão se referindo ao alimento material? O que vocês acham? Talvez tivesse algum lanche ali, né? Eu não sei os cristãos, porque espírita gosta de comer. Não sei se vocês sabem disso. Ou o povo para gostar de comer. Mas os cristãos, eu não sei. Mas comiam também, não é? Tanto é que Jesus era muito conhecido por repartir o pão.
Isso é lindo, né? Porque Jesus nunca se servia primeiro. Ele pegava o pão e repartia. Pode parecer besteira, mas eu estou hospedado num hotel. O café da manhã hoje foi uma guerra, né? Uma verdadeira guerra. E olha que é um contexto de fartura. Imagine se fosse de escassez, hein? Né? Então Jesus, era tão forte isso nele que na história de Emaús, os discípulos só o conheceram depois, ele já tinha sido crucificado, só o conheceram depois quando ele repartiu o pão, porque era uma prática dele. Mas só que não era apenas o pão material que ele repartia. Porque o pão material não era suficiente para ofender fariseus e escribas. Não era. Porque a verdadeira ofensa ali era Jesus compartilhar com qualquer pessoa que se aproximasse da luz que veio do mais alto. Do alimento espiritual. Porque nós vimos lá, os cristãos, aqueles lá naquela época, era nobre e justo entregar os mantimentos. Mas muito mais importante é a luz que é levada. A reflexão que nos traz a história. E Jesus tinha esse cuidado. E os rabinos, os fariseus e escribas estavam chateados provavelmente por isso. Não é a questão do pão em si, pão material, mas o compartilhamento do pão espiritual, do ensino, da luz que é levada para as pessoas. Porque ainda hoje há muitos religiosos que acham que só eles detêm o conhecimento das verdades espirituais, do conhecimento de Deus e de suas leis. Há pouco tempo atrás, as missas, há pouco tempo mais ou menos, né? As missas eram rezadas de costa e em latim. Não tinha como, não tinha o menor perigo. Era em latim e ainda de costa, porque você não compreendia nunca. A igreja mudou, hoje é outra, né? A realidade é outra, graças a Deus. E se aperfeiçoou. Mas o que mostra é um desejo, muitas vezes, de esconder do outro a realidade. Para que o outro dependa. E Jesus trazia uma mensagem que era libertadora, para que cada um pudesse se melhorar. E que é essa a proposta também do Espiritismo. Mas, então Jesus, percebendo aquela malícia, ele começa a contar as parábolas. Aí conta a primeira, que é da ovelha perdida. Se você tivesse 100 ovelhas, e uma delas se perdesse, você não deixaria as 99 cuidadas, né? Guardadas, iria atrás da outra, e quando a encontrasse, você não voltaria, trazendo ela nas costas, e não festejaria com os seus amigos, porque a ovelha que estava perdida foi encontrada? Ele começa com essa. Né? Na sequência, ele traz a parábola da dracma perdida, onde ele fala de uma mulher que estava cuidando de sua casa e tinha 10 dracmas, 10 moedas, e perdeu uma delas. E que ela acende um lampião, alguma coisa desse tipo, e não descansa enquanto não encontra a sua dracma. E encontra as amigas e fala da sua felicidade de ter encontrado aquela dracma. E tem até um trechinho aqui que eu vou ler. Porque ele termina assim. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Observe o seguinte. Jesus sempre aproveitava a oportunidade para ensinar. E ali ele estava dando um recado claro de como é a relação de Deus com seus filhos a fariseus e escribas e a publicanos e pecadores. Ele aproveitou o momento ali. Após contar, ele estava mostrando um Deus que é um pai que é um pai que é diferente. Que tem um amor que é incondicional, que não importa o que o outro fez, que ele sempre vai ao encontro, vai sempre buscar essa pessoa. É isso que ele fala com a ovelha e com a dracma. Mas, na parábola do filho pródigo, ele traz outros elementos para a gente, que são bem interessantes. Eu vou ler ela, para a gente não perder esses detalhes, tá? Pode ser. Né? E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele, o pai, repartiu por eles a fazenda. Gente, Jesus nos ensinou na parábola do semeador que as parábolas se dirigem ao espírito, né? É algo que acontece dentro da gente. Então, nesse caso aqui, esse pai, lógico, é Deus. E o que ele reparte? Todos os dons, né? Todos os dons da vida para a gente viver. A própria vida, a inteligência, o livre-arbítrio, as possibilidades que nós temos para realizar. Tudo isso é repartido com todos nós. Mas aqui, ele está querendo falar de uma certa rebeldia de um dos filhos, né? E poucos dias depois, o filho mais novo usando esses bens, ou seja, a saúde, a mocidade, tudo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Algumas observações aqui. Jesus é um educador por excelência, né?
Então, primeiro, ele dava um exemplo que era para chocar. E ao chocar, aquele ensinamento ficaria gravado na mente das pessoas. Porque para o judeu da época, por exemplo, um filho pedir a sua parte da herança ao pai era uma ofensa de morte. Se hoje em dia, quem tem filho aqui, se hoje seu filho chegasse, me dê a sua parte eu quero a minha parte da herança, não ia ser uma ofensa? Para eles era muito mais. Arthur Valadares fala de um escritor, eu esqueci o nome dele agora, mas que ele fez uma pesquisa das parábolas de Lucas. E ele viajou para aquelas regiões mais afastadas ali do Líbano, da Síria, né, da Palestina, e procurou aquelas tribos ali, e ele contava essas parábolas para ver a reação daquelas pessoas. Por quê? Por eles estarem muito afastados da tecnologia, então mais próximos daqueles hábitos antigos. E eles ficavam escandalizados com isso, que jamais um filho pediria a seu pai a sua parte da herança. E mais, o filho mais velho, segundo essa cultura, ele teria a obrigação de admoestar, de repreender o filho mais moço. Como filho mais velho, ele tinha essa obrigação. E ele não fez. Concorda? Ficou na dele. Bom, outra coisa. Naquela época, pelos ensinos dele, pela Torá, os judeus não criavam porcos. Então, Jesus está querendo dizer, olha, ele chegou ao fundo do poço. E mais ainda, olha como é fundo do poço. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele estava realmente... Ele se enfiou, se enveredou pelo mundo, para curtir o mundo, e estava no fundo do poço mesmo. E tornando em si, porque no momento ele caiu em si, da besteira que estava fazendo. Disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, isso é interessante, né? Porque sempre, todos nós temos um momento que a gente se levanta. A gente se desvia, mas é um momento que a gente torna, a gente cai em si e muda. Caindo em si, ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, que eram os empregados, né? Do pai. Ou seja, ele estava reconhecendo que errou. E estava disposto a voltar e pedir desculpas ao seu pai. E levantando-se, realmente ele fez, foi para seu pai. Olha que interessante agora. E quando ainda estava longe, o pai o viu e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha a didática de Jesus. Para aqueles povos, que era um patriarcado muito forte, os pais de família, primeiro, não corriam, aqueles senhores não corriam. Porque era meio desrespeitoso isso. Beijar um filho em público? De forma alguma. Então ele está querendo dizer que o pai que ele está apresentando aqui é um pai diferente, que vai além dessas tradições, desses costumes que a gente tem aqui na Terra. Mas tem uma outra coisa interessante aqui, ó, que ele diz, quando ainda estava longe o filho, ou seja, tem um símbolo aí, né? Ele observa, o filho ainda não estava numa condição de elevação. Ele arrependeu-se, naquele sentido de que entendeu que estava errado e resolveu voltar ao caminho reto. Mas ainda estava longe, porque não basta arrepender-se. Tem um longo caminho até entrar na casa do pai. Mas o primeiro passo é o arrependimento. Aí continua ele. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Tudo isso aqui é símbolo, né, gente? O que Jesus está falando aqui, de duas coisas importantes. Uma da alegria do pai em receber seu filho, estar totalmente desviado. E outra aqui, é que ele está falando, quando fala, trazer a melhor roupa, e ele aceitar vestir aquilo ali, é muito semelhante àquela passagem do festim, onde a pessoa não tinha a túnica nupcial. E o filho aqui aceita vestir essa roupa ou usar esse calçado. Por quê? Isso é símbolo do quê? Do esforço da pessoa em aceitar as condições de retidão, de tornar-se uma pessoa melhor, de agir no bem, de suportar as provas sem reclamar, e mesmo assim não desistir e continuar agindo no bem. Isso é que nos dá essa vestimenta, essa túnica nupcial que nos permite o encontro e a entrada na casa do Pai. Então, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se.
E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? E ele disse, veio teu irmão, a fofoca, né? E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, o filho mais velho, e não queria entrar. Não queria entrar na casa do pai. E saindo o pai, estava com ele. Né? Ou seja, tentando convencê-lo. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Observe que ele queria um cabrito para se alegrar com os amigos dele. Ele não queria um cabrito para se alegrar com o pai e nem com o irmão. Era uma visão egoísta, né? Da maneira como ele pensa. Aqueles que pensam como ele, aqueles que compartilham suas ideias. Pronto. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, era uma crítica, né? Mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Essa é a parábola. E que é um ensinamento para pecadores e publicanos e para fariseus e escribas. Entendendo que pecadores e publicanos representa todos nós quando nós nos desviamos para aproveitar as coisas do mundo. Aqui Jesus nos apresenta dois perfis psicológicos, ou dois padrões mentais, que são, na verdade, duas faces de uma mesma moeda, que é a revolta, a rebeldia em relação ao convite e a aceitação do convite que Deus nos faz, de entrarmos na sua casa. A gente não quer de alguma forma. O mais novo não quer, representa o padrão mental daqueles que não querem porque não aceitam aquelas ideias e querem fazer as coisas do seu jeito e querem aproveitar o mundo, querem aproveitar o agora e não estão nem aí para o outro, querem curtir sua vida. Isso no caso extremo. No caso extremo é o hedonismo, né? Que a pessoa se preocupa apenas em curtir, aproveitar e gozar a vida, sem se preocupar com nenhuma outra coisa que o eleve. Do outro lado, a gente tem, que é o filho mais velho, é aquele padrão mental daqueles que recebem o convite, entendem até que ele é bom, mas acham que já está no nível lá, não precisa fazer mais nada, já é top. E tem um padrão de criticar aqueles que não estão fazendo as coisas como ele acha que é o bom. E não vestir realmente aquela roupa, aquela túnica que é proposta para entrar na casa do pai. Fazer aquele dever de casa. É interessante que Jesus nos coloca aqui que o pai, quando viu o filho, ele se encheu de íntima compaixão. E isso é recorrente nos ensinos de Jesus. Deixa eu mostrar alguns para vocês aqui, eu trouxe alguns. Olha aqui em Marcos. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, não era comida, né? Vamos lá, a gente já sabe que tem a questão espiritual também. Jesus chamou a si os seus discípulos e disse, tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Olha outra passagem do samaritano, todo mundo conhece, onde Jesus usa aquela história do homem que foi assaltado, estava ali no caminho, né? E aí, olha, os religiosos passaram de largo, não deram atenção a ele. Bem o comportamento, aquele padrão mental de não ligar, não se importar com o outro. Mas um samaritano, e mais, não se importar e criticar. Está assim é porque descumpriu, é porque não, é um amaldiçoado, coisa desse tipo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Então isso é recorrente, mover-se de íntima compaixão. Há muitas passagens onde, em Marcos é comum isso aí, onde ele fala, e Jesus entrou em Cafarnaum. E o significado de Cafarnaum, entre alguns que é colocado, é aldeia da compaixão. Não é interessante isso? Então, em muitas situações, Jesus entrava nesse estado de compaixão, que é o quê? É um estado de compreensão profunda em relação ao outro. Uma empatia profunda, mas não apenas isso, associada a um desejo forte, um desejo legítimo de ajudar. É mais do que apenas a empatia. É muito próximo, talvez, porque até algumas traduções, em vez de falar compaixão, falam piedade. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem sobre a piedade, e a piedade que é falada não é a piedade de ter dó do outro, não. Isso é outra coisa. É a piedade nesse sentido de compaixão mesmo. Tanto é que os Espíritos nos dizem, lá nessa mensagem, que o sentimento de piedade é o celeste precursor da caridade. Porque é um movimento da alma que nos impulsiona para ajudar o outro. Para ser beneficente com qualquer um. Eu preciso ter íntima compaixão, porque se tem uma pessoa que eu não gosto, veja, se tem uma pessoa que não gosta e precisa de ajuda, se eu não tiver uma compaixão, eu não consigo ajudá-la.
Se eu não passar a compreender a situação dela, eu não vou conseguir ajudá-la. Pelas lembranças do que ela já fez de errado. Então, por aí vai. Jesus nos convida para, o tempo todo, a entrar nesse estado de compaixão em relação a mudar a maneira como a gente olha os outros. E isso é um exercício que tem que ser diário, para que todos esses ensinamentos que o Espiritismo nos traz, eles façam sentido na vida, a gente tem que adotar essa postura. Uma maneira diferente de olhar para o outro, para a gente poder melhorar. Quer ver um exemplo? Talvez esteja ficando um pouco distante. Um dia, um tempo desse, né, teve uma falta de luz, né? Faltou energia, e eu cheguei em casa. Aí minha esposa está aí. Está aí, minha esposa? Márcia está aí? Está escondida aí, né? Tá certo. Tá aí que é mentira eterna, né? Não tem essa história? Ela vai confirmar. Faltou energia. Eu tinha viajado, cheguei em casa. Aí ela me falou, olha, foi um negócio. Faltou energia aqui, foi um caso sério. Eu disse, e foi o quê? Foi um homem que pulou a subestação para roubar os fios de cobre e morreu eletrocutado. Aí eu pergunto a vocês, qual foi o primeiro pensamento que veio na cabeça do cristão aqui? Me ajuda, vou beber água, você me ajuda, me ajuda. Hein? Qual foi o primeiro pensamento? Me ajude, tenha vergonha não, eu aceito crítica, vá. É aquele pensamento anticristão, né? Eu disse, olha, foi fazer o que não devia, colheu as consequências do seu mal, acabou morrendo. Aí vocês vão pensar, nossa, mas você espírita há tanto tempo, né? Mas isso foi há muito tempo atrás, foi mês passado. Mês passado. Mas em minha defesa, naquele mesmo momento, eu pergunto a vocês, esse tipo de pensamento que critica o outro, que se acha melhor, porque esse pensamento é o seguinte, eu jamais faria isso. Né? Eu sou superior. Esse pensamento é o padrão mental do filho mais moço ou o filho mais velho? Me ajude aí. O mais velho, né? É aquele que se acha superior, que já está com Deus e pode criticar o outro. Certo? Em minha defesa, com alguns segundos, esse pensamento não é bom. Né? Eu não sei o que levou ele a fazer isso. Porque, veja, isso é que é o divino dele estar encarnado, que dá tempo de corrigir os pensamentos. De fazer a ressignificação, que é muito falado hoje em dia. De mudar o nosso pensamento. Melhorar o pensamento. Para mudar a nossa relação com as pessoas e a gente, aos poucos, ir trilhando o caminho que nos leva à casa do Pai. A gente tem que fazer isso. É fácil? Não. Não é fácil. Outro dia eu estava voltando, levei meu neto para a escola, e ele voltou e ele disse, vô, eu aprendi um meme. Eu disse, meme? Tá certo. E como é o meme? Ele disse, ema, cada um com seus problemas. Aí, o que vocês acham que significa esse ema? O que eu estou querendo dizer com esse refrão aí? Que eu não estou nem aí para o outro, né? Ele tem os seus problemas, se vire para lá, eu vou cuidar dos meus, não é isso? Esse tipo de pensamento é que filho, que filho, mais moço ou mais velho? Qual? Mais velho? O mais novo é aquele que só se preocupa com as suas coisas, o outro, ele se vira, eu não quero nem saber dele. Porque o outro ele se preocupa para criticar, para fazer o outro fazer do jeito que ele quer. O filho mais moço é um padrão mental daquele que não está nem aí para o outro, ele quer curtir sua vida. Se precisar passar por cima do outro, ele passa. Nos casos extremos, né? É lógico que tem nuances aí, né? Nesse sentido, Emmanuel, numa mensagem que está no livro Justiça Divina, a mensagem é o céu e o inferno, ele diz o seguinte, o céu, sem dúvida, ele começa em cada um de nós. E o tamanho do inferno é proporcional à rebeldia de cada um. Ou seja, quanto mais rebelde a gente for em relação ao convite que Deus nos faz, que Jesus nos faz, né? Mais difícil é a nossa condição. Porque o inferno é um estado de espírito, né? Mais perturbado nós ficamos. Cabe a nós fazer o caminho de volta. Então, o ema, eu posso pensar de uma maneira diferente. Realmente, eu estou tentando, já estou bolando, como é que eu explico para meu neto uma visão positiva disso? Eu estou com dificuldade na idade dele, né? Mas vou chegar lá. Mas a gente pode interpretar de uma maneira diferente, né? Se cada um tem seus problemas, é por isso que cada um é diferente. É por isso que cada um tem suas necessidades diferentes. É por isso que às vezes alguns são meio brutos. É por isso que alguns às vezes são indiferentes a nós. Então a gente tem que aprender a lidar com as diferenças da pessoa, porque cada um tem os seus problemas. E realmente é uma verdade. O que não quer dizer que a gente deva ser indiferente em relação a eles. Porque a gente deve se encher de íntimo, se mover de íntima compaixão.
Então, eu tenho pensado muito nisso, né? A gente, no dia a dia, a gente aprender a ligar o modo compaixão nas nossas relações. Pensar, o que levou o outro a ser desse jeito? Será que eu não faria o mesmo? Será que vale a pena eu alimentar a mágoa em relação a ele? Mudar esse olhar, para a gente viver melhor. Porque enquanto a gente alimenta essas mágoas, essas intrigas, essas desavenças, então resolve isso na gente, a gente está no inferno. A gente não está bem. A gente precisa se libertar disso. E só depende de cada um de nós. Por isso, meus irmãos, aproveitando aqui o pensamento de Ivone Pereira, né, ela nos diz a importância de a gente estudar. Mas que a gente estude, a gente analise, a gente faça a nossa reflexão, a gente mergulhe para compreender as sutilezas da doutrina, sem nunca esquecer do Mestre Jesus em nossas vidas, mas com aquele cuidado. É lógico, gente, ninguém vai virar anjo santo da noite para o dia. Não é? A proposta não é essa. Mas a gente tentar melhorar um pouquinho mais. Na verdade, modificar algumas coisas. Por exemplo, teve uma certa ocasião, lá vai eu falar mal dos outros. Mas eu também faço um bocado de coisa errada. Aí uma vez eu peguei uma carona com uma pessoa, veja só. E aí estavam na carona, voltando para casa, eu com a família dessa pessoa, e que frequentava a casa espírita, e ela tinha comprado pão. E aí, num dado momento, foi aquela gritaria no carro, sabe o que era? Saiu uma barata dentro do saco do pão. Não era uma barata qualquer, era uma barata daquelas voadoras, aquelas temerárias mesmo, temerosas. Temerária não, temerosa. Ela é temerária. Ela que é temerária. Aí foi aquela agonia até que a barata saiu do carro, né? Sabe o que a mulher disse? Bom, não vai dar mais para comer esse pão. Eu vou encontrar alguém aqui no caminho para dar. Veja. Vocês não conhecem ela, eu posso falar. Mas isso aí, muitas vezes, de maneiras diferentes, a gente faz isso. A gente não tem compaixão pelo outro. A gente não enxerga o outro, a gente enxerga o outro como um menor. Não, para ele serve. Para mim, não. A gente se vê superior. E quantas vezes, até no trabalho espírita, isso é importante que se diga, quem está chegando, para a gente ser um colaborador, gente. A gente não ser problema. Que a gente vê na casa espírita. Porque nossa irmã falou aqui que o Jefa tem o cuidado de cuidar da criança até o idoso. Já temos o lado de Clara, que é associada à casa, que cuida de muitas crianças. Pode chegar alguém e dizer assim, olha, mas tem tanto sofrimento. Podia também fazer um abrigo para idosos. Isso é uma ideia. Está errado pensar isso aí? Não, é uma boa ideia. Sim, mas e aí? E gente para trabalhar? E o dinheiro para manter? Não é assim. Então tem que ir com calma, tem que ir conhecendo, participando, colaborando. E outra, aprender a não ser aquele que só dá pitaco. Ah, era bom que fizesse isso, mas você vai fazer? Outro dia, eu vou falar mal, só para encerrar para você. Eu estava lá no centro, aí chegou um rapaz e disse assim, olha, seria muito legal se vocês fizessem assim, passeios. Ir ao cinema, ver um filme espírita, reunir o pessoal. Eu digo, ótima ideia, muito bom. Organiza aí o passeio. Você não posso, porque tem meu trabalho, não sei o quê, não vai dar. Mas se você organizar, eu vou. Tá certo, eu vou organizar. Eu organizei o passeio. Ele foi? Não foi. Então, tem que ter muito cuidado para a gente não ser desse, que só aponta, só dá pitaco, mas não faz nada. Tem que carregar essas mãos, colaborar. Ser para quê? Para que a luz que vem do alto, ela encontre repercussão em nosso mundo interior e a gente, aos pouquinhos, a gente vai espalhando. Aos poucos, gente. Né? Não é exigido que a gente seja, de uma hora para outra, um Francisco de Assis. Não, de forma alguma. Isso leva tempo. Mas a gente pode fazer a nossa parte, do nosso jeito, com o que a gente já conquistou hoje. É possível, é viável. Que Deus nos abençoe. Muita paz para todos. E parabéns, Jefa.